Jefferson Lima, a exemplo de muitos outros brasileiros que acordam 4 da manhã, às vezes nem dormem, né, porque precisam trabalhar de madrugada para resolver a vida. Eu sou um trabalhador que veio de uma periferia, em cima das pontes da Visconde, ali por dentro do bairro da Pedreira, vivendo do lado de pessoas também pobres, humildes, uns talentosos para o futebol, outros com talento para a música. Infelizmente, outros se meteram no mundo das drogas, viraram bandidos, né, de dentro da periferia. Jovens que brincavam com a gente bola e, infelizmente, acabaram indo para esse mundo. E eu acabei vivenciando tudo isso. Aquele que, no meio de todos nós que viemos de uma origem pobre, conseguiu ter uma ascensão como artista de televisão e rádio. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de poder ajudar a minha família inteira. A minha mãe dizia muito pra mim isso, né? No dia que você tiver um filho, você vai saber o que é ter responsabilidade. Na verdade, não foi uma mudança, né? Acrescentou uma responsabilidade maior na minha vida, né? De ter um filho, de se preocupar com ele todos os dias. O que fez também eu ficar um pouco mais assim atencioso à questão da criança é de pisar na periferia hoje e ver uma criança com doenças da bactéria, com doenças estomacais, com doenças da água. E eu fico imaginando por que meu filho hoje tem uma vida melhor e essa criança não tem. Então, o meu filho acaba servindo de parâmetro, né, para eu analisar por que há uma desigualdade social muito grande. Hoje eu já consigo resolver com o microfone na mão. Algumas ruas que a gente denunciou, a máquina chegou no outro dia. Alguns hospitais que estavam sem a vacina, eles foram obrigados a ter que encontrar a vacina em cima da hora, porque eu já pisei na porta, no bom sentido, várias vezes. E entrei nos postos, eles tiveram que ir arrumar remédio. A merenda apareceu quando nós denunciamos a escola sem merenda. Então, essa vontade das pessoas, com a minha vontade, porque eu conheço de perto essa população, eu conheço de perto os problemas da periferia, né, porque o meu próprio trabalho como profissional da comunicação, do rádio, da TV, me balizou a isso. O meu microfone, ele denuncia, ele cobra, ele grita, mas ele ainda não tem o poder de resolver de uma forma ampla como é ser um chefe do Poder Executivo Municipal. O grave problema é a corrupção. Então, uma gestão eficiente, a indicação não pode ser política. Nós temos que buscar profissionais que entendam da gestão na questão dos hospitais. Nós precisamos conversar com os servidores também, porque servidor sem gratificação, servidor sem um aparato tecnológico ou de instrumentos para poder trabalhar, ele não vai conseguir fazer nada. Que quando a gente começar a perceber que um prefeito não pode ser gestor da sua vaidade, da sua arrogância, quando a gente começar a compreender que nós somos servidores públicos e não se servir do público, a gente vai conseguir fazer administrações fantásticas pelo Brasil afora. Quando eu era moleque, dos meus 7, 8 anos de idade, que eu subia nas mangueiras, que eu pegava rabiola, que quando não tinha o que comer a gente ia pegar manga para comer com sal. E a gente estava no meio daquela periferia toda ali e eu fui convidado 2 vezes para assaltar. Nunca contei isso para ninguém. Me convidaram 2 vezes para fazer assalto. Eu olhei, os colegas, não, vamos assaltar. Eu digo, não faço isso. Não faço isso. E esse colega, que depois eu me afastei, falei para ele, vamos pro colégio. Vamos estudar. Ele falou, estudar o quê? Tem nada no colégio, tem nem merenda, está comendo manga com sal. Aí eu falei para ele, eu não vou me meter nisso. E eu continuei na escola, no Rodrigues Pinagés, mesmo com toda a dificuldade, estudando intermediário, trabalhando numa taberna. E eles conseguiam comprar roupa de marca, eles conseguiam comprar tudo, andavam de cordão de ouro. E eu, às vezes, tinha uma única bermuda que tinha que dividir com meu irmão, às vezes. Quando eu voltava para casa, eu tinha que tirar a bermuda, ficar de cueca e meu irmão sair com a bermuda. A gente não saiu para roubar. E a educação, a professora
que me dava força, a tia Júlia, eu lembro do nome dela ainda, espero que esteja viva, ela dizia que só a educação evitava um ladrão. Somente com a educação a gente eliminava um ladrão. Se eu não tivesse naquele momento, primeiro, caráter da minha mãe e do meu pai que me ensinou a trabalhar, eu certamente iria sair para assaltar com esses dois que me convidaram. O tempo passou, eu estudei, fui trabalhar no rádio, na televisão, e um dia tive que noticiar a morte desses dois moleques que cresceram comigo na periferia, mas que resolveram cambar para o mundo da criminalidade. Então, quando a gente está na rua, a gente corre o risco de ser convidado pelo traficante, de ser convidado pelo falso colega a roubar, de ser convidado para tudo que não presta. Então você imagina que nesse momento que eu estou estudando essa entrevista, milhares de crianças estão passando pela mesma situação do que eu, sendo assediados por outros. Se eu tivesse naquele dia saído para fazer um assalto, irmão, talvez eu tivesse arruinado hoje a vida de toda a minha família. Talvez não estivesse aqui para poder falar isso para você. Mas quando a gente implementa verdadeiramente e cuida da criança logo cedo, com educação, a gente evita o nascimento de um ladrão. A política, realmente, o nome político está desgastado, mas a política é uma ciência, é uma arte de saber compor e ajudar a sociedade. A gente não pode acabar com a figura do político, mas nós podemos acabar com o político que ainda figura nesse teatro da roubalheira. As pessoas, eu sinto no coração que todo mundo sempre acredita que alguém pode fazer alguma coisa. Eu sozinho não vou conseguir resolver. É a história daquele beija-flor, né, que ia lá, pegava a águazinha e jogava para tentar apagar o incêndio. Todo mundo falava para ele, mas beija-flor, tu não vai conseguir apagar o incêndio da floresta. Ele disse, mas se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente vai conseguir apagar esse incêndio.